nossa edificação do corpo da sua igreja nessa tarde. Os nossos irmãos da live, nossos irmãos que estão aqui, nossas irmãs, que o Senhor abençoe grandemente a cada uma de vocês. Hebreus 12 em diante. Vamos olhar alguns versículos. Aqui tem um título que diz que Jesus Cristo é o maior exemplo para a nossa vida. Glória a Deus. E assim como Ele foi um grande exemplo, Ele quer que a sua igreja também seja. Que Glória a todos Deus. nós possamos ser esse grande exemplo que Deus nos pede para viver uma vida santa diante dEle. Glória Ele a começa Deus. o versículo 1 dizendo assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Por Glória a quê? Deus. Porque o autor começa assim o capítulo 12, dizendo que nós estamos rodeados por tão grande testemunhas. Quem são essas testemunhas? Glória a Deus. Sabe quem são essas testemunhas? São os profetas. Os profetas que doaram a sua vida pela obra do Senhor. Glória a Deus. São os reis, os sacerdotes, os levitas. E hoje toda a igreja que honra o Senhor com seu testemunho, porque somos o quê? O sal da terra. Glória a Deus. Porque somos o quê? A luz desse mundo. Glória a Deus. A luz de Cristo tem que brilhar na nossa vida. Porque estamos rodeados de tão grande testemunha. A gente conhece pessoas que têm testemunhos fortes de uma Aleluia. vida santa, de uma vida separada, e você gosta até que aquela pessoa esteja perto de você, porque ela é bênção para a sua vida. Eu Glória a adoro. Eu adoro estar perto de mulheres de Deus, de homens de Deus, Glória de a Deus. profeta, de servo do Senhor. Por quê, pastor? Porque a vida deles é bênção para a Glória a minha Deus. vida. Aleluia. Queridos, Deus olha para o nosso ser, Deus olha para os nossos testemunhos, para as nossas atitudes. Aleluia, Senhor. Olha que o versículo 2 diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja tem que olhar para o Messias. A igreja tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Aleluia. Quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você entrega verdadeiramente a sua vida a Cristo, Aleluia, Senhor. você pode ter certeza que grandes coisas Ele fará na tua casa, toma posse, na tua família, toma posse, na vida dos teus filhos, da primeira até a quarta geração de bênçãos, Glória a Deus. de pessoas, irmão Ana, que ainda não nasceram. Os teus netos no futuro, meus netos no futuro já são abençoados Glória a Deus. Aleluia. pela minha obediência, agora pelo meu testemunho. Agora isso é muito forte e grandioso, porque Deus Ele abençoa a nossa geração. Vou te dar um exemplo. Era como se fosse numa família, uma pessoa fosse para o lado do mal, e de repente essa pessoa encontra com Jesus. Aquela família talvez fosse destruída pelo pecado, pela miséria, pela prostituição, mas Deus levantou uma pessoa naquela casa. E quando Deus levanta alguém numa casa, Ele abençoa, toda a família vem atrás. Essa é a bênção maior. Já pensou quantas pessoas já se converteram com o meu testemunho? Muitas pessoas.
Poxa, se ele está na igreja há 16 anos pregando, falando desse amor, eu também quero esse Deus que mudou a vida do pastor, do presbítero, Aleluia. das profetas do Senhor que estão aqui nessa tarde. Porque nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra. Versículo 3: refletir profundamente sobre aquele que suportou, meu Deus do céu, tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Olha o que o autor está dizendo, que Jesus suportou tudo, ele sendo dono de tudo. Glória a Deus. Ele suportou as afrontas, as aflições, ele sofreu, ele foi desacreditado, e o autor aqui está nos incentivando a não desanimar, continuar firmes na fé, acreditando que ele é o nosso maior exemplo de fé, para cuidar dos nossos anseios, das nossas lutas internas, de tudo aquilo que nos aflige no dia a dia. Sabe por quê? Porque não há perfeição no homem, não há perfeição em nós. Glória a Deus. Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Mas o que foi que o texto falou através da boca do presbítero? Que o sal tem que ser o quê? Equilibrado, nem para lá e nem para cá, tem que ficar ali no centro. Glória a Deus. Por quê? Porque todos nós temos qualidades e defeitos. O texto é forte. Quem é aqui que não erra? Quem é aqui que é 100% perfeito? Ninguém. E o que é que nos melhora, pastor? É o equilíbrio com Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque o ser humano, eu estava falando hoje com uma amiga minha, que a gente sempre quer olhar para o lado do defeito da pessoa. Mas eu tenho certeza que ele tem muitas qualidades também. Então o que é que a gente faz? A gente equilibra a qualidade com o defeito dele, coloca bem no meio da balança. Aí a gente vive melhor quando a gente respeita a diferença um dos outros. Glória a Deus. E no versículo 7 ele diz: suportai as dificuldades que todos nós vamos enfrentar, aceitando-os com disciplina. Olha, toda vez que bater na nossa porta a dificuldade, se é Deus que nos coloca, é porque Ele quer nos abençoar grandemente. Olha aí, suportai as dificuldades, aceitando-as com disciplina. Deus, olha, Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? O presbítero deu um exemplo aqui do Fredinho. Chamou a atenção dele, eu também chamo a atenção dos meus filhos quando eles pisam na bola. Qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Sempre falar a verdade. Versículo 11: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Por quê? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. A gente às vezes não gosta. Quem é que gosta de ser chamado? Ninguém gosta. Na hora ali da exortação, ninguém gosta. Mas olha o que o texto está dizendo: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração, porque ninguém quer ser chamado a atenção. Mas olha o que diz o texto: mais tarde, quando você falou a verdade para a pessoa que precisa ouvir, mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. É por isso que o texto nos ensina em Efésios 10, do 10 em diante, que não é por força
e nem por violência. Paulo vai buscar o profeta Zacarias 4 para falar disso. É Zacarias que fala isso. Não é por força e nem por violência, mas é por quê? Por quem? É pelo meu espírito. Aleluia. Glória a Jesus. As dificuldades, o texto está me ensinando que não é na porrada. A dificuldade é o quê? Uma vida santa diante de Deus. Glória a Jesus. Olha o que ele vai dizer no 14: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esforçai-vos, por quê? Porque é difícil a gente aturar às vezes as pessoas. A gente tem que se esforçar Glória para a Deus. conviver um com os outros. É Jesus que fala. Olha, esforçai-vos, por quê? Porque é difícil. Tem pessoa que é difícil. Hein? Tem pessoa que dá trabalho. E se não tiver um esforço da nossa parte, a gente não vive em paz. É o texto que está dizendo: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, porque é complicado, meu irmão. E em santificação, separação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que Jesus sempre bate na tecla: amai-vos uns aos outros e suportai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Fala Aleluia. que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Não tem, a santidade é a separação, é a consagração, uma vida na presença de Deus. Você não exige, Senhor. Ele diz no versículo 15: vigiai, meu Deus do céu, olha, esforçai-vos, e agora o que? Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, Aleluia. que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. É uma maçã podre numa cesta. Glória a Deus. O que acontece se a maçã ficar lá na cesta? Ela vai contaminar todas, O cheiro dela vai acontecer todo. vai destruir todas. Versículo 16: que não se abrigue entre vós nenhum ato imoral ou profano, o crente, como Esaú. Ele dá o exemplo aqui de Esaú, irmão de Jacó, o qual, por uma refeição desejada, que ele chegou com muita fome, vendeu todos os seus direitos de herança como o filho mais velho. Tem muitas pessoas que dizem que Jacó é ladrão. Jacó nunca foi ladrão. Ele comprou Esaú e vendeu para ele o direito da primogenitura. Porque Jacó no hebraico quer dizer aquele que agarra. Quando ele nasceu grudado no calcanhar de Esaú, e o nome dele é esse: aquele que agarra as oportunidades que Deus dá. Aleluia. Aleluia. O texto aqui confirma isso, olha: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição, ele estava brocado com fome, chegou lá com Jacó, vendeu todos os seus direitos de herança como um filho mais velho. Ele vendeu, então ficou para Jacó a promessa. Aleluia. Não foi roubado. O texto que está dizendo aqui, não é o pastor não. Versículo 17: e assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, que foi o que ele fez? Ele foi atrás de Jacó para matar Jacó, e ele já tinha vendido. Ele já tinha vendido a bênção para Jacó. Quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Na hora que Isaac ia morrer, que ele ia repartir a herança, ele queria, mas ele já tinha vendido. Até porque tinha que se cumprir a promessa que Deus fez para Rebeca, que ela ia ter gêmeos e que o maior serviria ao menor. Então a promessa já era para Jacó, e Raquel sabia que era para Jacó. Por isso que ela colocou tudo aquilo no Esaú,
aquela capa parecendo Esaú para ir lá pegar a bênção, porque ela sabia que a promessa era para Jacó, não era para Esaú. Glória a Deus. E o modo de Deus trabalhar, às vezes a gente não entende. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? O que é teu, ninguém vai tomar. Aquilo que Deus tem prometido para ti tomar posse, ninguém vai frustrar. Glória a Deus. Os nossos planos, a gente frustra. O meu plano, eu faço plano, você faz plano, é frustrado sim. Agora, os planos de Deus, ninguém frustra. Aleluia. Os propósitos do Senhor, ninguém vai frustrar. Por isso que o profeta Isaías fala, cheio do Espírito, que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, e que nossos planos não são os planos de Deus. Agora, se os nossos sonhos e nossos planos estiverem na direção de Deus, é bênção para a nossa vida, Glória a Deus. é bênção para a nossa casa.